Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor a todos os ouvintes da leitura diária. Eu me chamo Kelly, sou membro na ADCOL em Jockey Club. A próxima lição é a de número 6, que tem por título A Promessa de Cura Divina. Vou comentar a leitura diária que será de quarta-feira, que tem como tema: Com o tempo o homem passou a viver menos. O versículo que escolhi como base é Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz: Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A Bíblia não é um livro de histórias aleatórias. Ela contém histórias conectadas com uma única narrativa, na qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para ensinamentos profundos a fim de mostrar ao homem os danos do pecado, para alertar o quanto ele é mortal, e por causa dele, um inocente precisou entregar-se para ser cruelmente assassinado, para livrar a muitos que arrependidos crescem no seu amor, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia definitivamente não é um livro de histórias aleatórias. Esse nos mostra que Deus não desistiu da sua criação e que por Jesus abriu-se um caminho em que o homem pode reconciliar-se com Deus, seu Criador. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 a 19, diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A leitura diária traz um versículo base de Gênesis em que relata o período pré-diluviano. E no capítulo 6 de Gênesis traz a parte triste desse período para a humanidade. E por que também não dizer para Deus? Pois está escrito em Gênesis no capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A partir do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5 de Gênesis, vamos ver uma narrativa de duas gerações, a de Caim, que é ímpia, e a de Sete, que é uma geração que teme ao Senhor. A partir do capítulo 6 de Gênesis, encontramos uma narrativa de que os justos corromperam-se, exceto um homem chamado Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Essa corrupção dos justos trouxe consequências, e uma delas foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Entretanto, após o dilúvio, Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos e Jacó viveu 147 anos. Então, como explicar Gênesis 6:3? O homem de fato passou a viver menos, porém, muito mais em função das condições climáticas, mudanças de hábitos alimentares, mudanças no ecossistema. Apesar da revista dizer que a idade do homem foi limitada a 120 anos, a Bíblia registra que houve homens que viveram mais do que essa idade. Então, possivelmente, a declaração do Senhor sobre limitar o tempo de vida do homem a 120 anos foi a partir daquele momento até o dilúvio. Foi naquele tempo para aquela geração perversa. Mas ao longo da história, vemos que não existem mais homens como Matusalém, que viveu 969 anos, como está em Gênesis no capítulo 5, versículo 27. Mas toda essa mudança foi por causa do pecado, que trouxe mudanças climáticas, alimentares e doenças. Sim, doenças incuráveis como o câncer. O pecado afetou o homem e o meio em que ele vive. Mas Jesus ainda continua curando, e mais do que isso, ele nos liberta do pecado, que é a origem de todo o mal que os homens sofrem. Talvez não vivamos como Matusalém, mas sabemos que em Jesus temos uma vida eterna. 1 João, no capítulo 2, versículo 25, diz: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Fiquem na paz do Senhor Jesus.